Olá, sejam muito bem-vindos ao Multi Entrevistas. Aqui neste espaço a gente conversa com lideranças, gestores, empreendedores que fazem a diferença. No programa de hoje vamos conversar com Christian Pinheiro, gerente executivo do Instituto Pradotec. Falei certo, né? Isso aí. Pradotec, um baita lugar que eu já tive a oportunidade de visitar. E você que não conhece, o Christian vai contar tudo, mas Gravataí começou a ter uma história diferente depois do Prado. Mas antes de falar de hoje, conta um pouquinho a história de como é que nasceu, misturado com a tua história, como é que tu parou lá. Perfeito. E depois a gente projeta o futuro. Perfeito. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? É um prazer poder estar aqui hoje e compartilhar um pouco sobre a história do Instituto Pradotec, de como a gente vem construindo, né, essa trajetória até aqui. Mas para poder contextualizar um pouco, né, o Instituto Pradotec ele surge como um braço de desenvolvimento econômico da região onde fica localizado o empreendimento do Prado, bairro Cidade, ali em Gravataí. Que só para localizar quem não passou por ali, fica quase em frente à GM, né? Exatamente. Para quem vai sentido Porto Alegre Litoral, passa a entrada principal de Gravataí, né? E o próximo acesso, à direita ali, fica a mesma rótula de acesso ao complexo da GM. Pegando à direita, tem acesso ao Prado Bairro Cidade. Bacana. Então ali, né, naquela região que a gente chama carinhosamente de Nova Gravataí também, fica um empreendimento hoje de 350 hectares de desenvolvimento urbanístico e dentro dele a gente tem hoje a fase 1 já executada com o condomínio Prado Los Álamos, né, que é um condomínio residencial de alto padrão. Já está acontecendo, já está com um nível de ocupação bastante elevado e tem, né, a projeção de conseguir elevar a densidade daquela região. E aí da parte mista, que a gente chama, né, que é a parte do empreendimento que vai receber ali empreendimentos comerciais, residenciais, corporativos também, e indústrias de base tecnológica, que é o norte do desenvolvimento do Instituto Pradotec. Então, para quem não conhece, né, o Instituto Pradotec ele é um ICT, ou seja, um Instituto de Inovação, Ciência e Tecnologia. E por conta dessa característica, a gente tem uma série de linhas de atuação, de braços de negócio, que a gente começa a desenvolver a partir daí, né? E o principal deles hoje é a Casa das Startups, é a incubadora de startups do Instituto Pradotec, fica ali dentro da fase 1 do empreendimento do Prado Bairro Cidade, e hoje, né, conta com 12 startups residentes, além da Secretaria de Inovação do município, que é uma excelente parceira. E vem Eu ia te perguntar quem que foi a pessoa que teve a visão, né? Porque isso tudo acontece a partir de uma ideia, de alguém que teve a visão e passou a acontecer. E como é que foi que viabilizou? Como é que isso aconteceu? Perfeito. É importante dizer, né, que um movimento tão forte como esse no ecossistema de inovação local, ele acontece como resultado de um esforço de muitas frentes, né? E aí existe aquele movimento que a gente chama de quádrupla hélice, né, que é a sociedade civil organizada, por meio de instituições, entidades, o meio empresarial, a academia e o poder público. Então, a partir da ideia, né, que a gente teve da concepção do Carlos Johan Peter, que é o nosso presidente, né, isso se desdobrou numa atuação, uma parceria, né, que foi composta a partir daí com esses outros atores, né, por parte da Prefeitura de Gravataí, principalmente a Secretaria de Inovação, liderada pela Selma Fraga. A gente tem também Tecnopuc e Sinodal compondo a governança do Instituto Pradotec e a SIGRA como entidade empresarial de Gravataí, além da AGTI como entidade da sociedade civil organizada, né? Então, a junção desses atores é que formou e conseguiu colocar de pé o que a gente tem hoje como estrutura e instituição, né, Pradotec. Bacana. E o que já nasceu hoje na Casa das Startups? Para quem não está acostumado com essa linguagem, né, uma mini empresa que começa do zero com uma ideia, de uma maneira, né, muito rápida, tenta, né, resolver um problema, né, no mercado. Que problemas já iniciaram lá? Quais foram resolvidos? Quais que simplesmente encerraram? Não teve como, mas faz parte do jogo. Como é que foi essa incubadora, literalmente? Perfeito.
Basicamente, o que acontece é que a gente tem ali startups que passaram ou passam hoje, né, por todos os estágios de maturação. Uhum. Então, a gente começa a atuar em negócios desde a fase de ideação. Então, as ideias que surgem de novos negócios, de empreendedores em diferentes atividades, Boa. elas passam por todo esse processo de validação e aí até chegar num estágio onde a gente tem o chamado MVP, né, que é o Uhum. mínimo produto viável para que ela Perfeito. possa se provar no mercado. E a partir do momento que ela se estabelece como um negócio de fato, ela entra para aquele momento de escala, né? E aí, dentro do universo de startups que buscaram essa vaga, 10 foram selecionadas para serem incubadas no Pradotec, e quem coordena o processo de incubação delas é a Unitec. E dentre aquelas que a gente pode destacar aqui hoje, temos startups que são voltadas, por exemplo, para a parte de inteligência de análise de banco de dados, como a Easy IT, que é um dos destaques que a gente tem hoje no Pradotec. Também a Trindtech, que é uma startup voltada para formação e qualificação de mão de obra para o mercado de tecnologia, tanto para profissionais que estão entrando no mercado agora, quanto para aqueles que já atuam, mas em áreas diferentes e estão querendo buscar um redirecionamento de carreira. Então, ela busca qualificar essa mão de obra focada no mercado de tecnologia e hoje ela vem sendo uma das de maior destaque aqui, né, dentro daquelas que são incubadas pelo Pradotec. Bacana. Qual que te vem à cabeça? Eu já tive a oportunidade de entrevistar algumas, né? Ano passado falei com o pessoal que desmontava o carro em pouco tempo para reaproveitar peças de maneira sustentável e eles estavam, né, rampando. Exatamente. Uma que chamou muita atenção pela analogia do Tinder do trabalho, né, de casar a empresa com a vaga de trabalho, o trabalhador com a vaga, que também foi interessante. Entre elas, quais são as que te surpreendeu? Essa que tu mencionou, por exemplo, a GWA, né, que é uma startup que trabalha com a reciclagem dentro da indústria automotiva para a emissão de créditos de não emissão de carbono, ou seja, a matéria-prima que está sendo reutilizada a partir da reciclagem daquele automóvel, ela deixa de estar sendo Boa. extraída a matéria-prima virgem da natureza. Sim. Portanto, a indústria que utiliza a matéria-prima reciclada, ela tem esse crédito de não emissão por não estar agredindo a natureza. Então, esse é um dos negócios de maior impacto do ponto de vista econômico e ambiental que a gente tem lá dentro do Pradotec. E pensando, né, nessa lógica de sinergia entre os negócios que acontecem lá dentro, a gente tem também a Pracaranga, que acaba sendo bastante impactada, porque daqueles automóveis que estão sendo desmontados, uma série de peças e componentes podem ainda ser reaproveitados e reinseridos no mercado de consumo. Então, a Boa. Pracaranga, que surge como um marketplace para compra e venda de peças de carros usados, ela acaba absorvendo uma boa parte disso. Então, perceber essas sinergias entre diferentes negócios e um acabar impulsionando o outro, falando em indústria automotiva, né, é um fator que surgiu como surpresa, mas Tá que, vendo? na verdade, é uma consequência natural do processo de desenvolvimento de negócios que atuam dentro de mercados similares, né? E aí, naturalmente, isso acaba tendo uma consequência positiva do ponto de vista de alavancagem, né, de escala desses negócios. Boa. Eu acompanhei desde praticamente do início, né, e fiz várias convenções para o primeiro unicórnio, né, aqui do Rio Grande do Sul, que foi a GetNet, que a empresa saiu do zero e foi vendida acima de bi de dólar, né, e que os meios de pagamento, POS e tal. E tive a oportunidade de acompanhar toda a equipe, todos os dilemas, todo o sucesso, todas as oscilações, porque não é uma jornada tranquila, né? E unicórnio, para quando fala unicórnio, né, o pessoal que está em casa deve estar imaginando, né, um cavalinho branco com arco-íris, mas é o termo que usa para a empresa que realmente cresceu muito rápido e de um valor acima de B. Hoje aqui no Rio Grande do Sul, tu sente o solo fértil, não só, né, ali na área de vocês, como é que está hoje, depois do primeiro, né, Uhum. é provado que dá, como é que está funcionando isso hoje? Eu vejo que o cenário, né, do ecossistema de inovação no estado do Rio Grande do Sul, ele vem sendo bastante, não somente impactado, mas também impulsionado pelos inúmeros fatores que nos circundam aqui, né? E aí, dentre esses, é impossível a gente deixar de mencionar a questão das enchentes do ano passado, né? E
já é um cenário que vem se construindo ao longo do tempo, mas digamos que esse tenha sido um fator que impactou de maneira a fazer os olhares se redirecionarem dentro do ecossistema. O Rio Grande do Sul, há pelo menos 10 anos, vem sofrendo com essa perda de talentos para o mercado, não só do exterior, mas também aqui dentro do Brasil, quando a gente fala em São Paulo, Florianópolis, Santa Catarina, que se tornam polos bastante atrativos para a mão de obra qualificada, quando a gente fala do desenvolvimento de novas tecnologias, né? E se dando conta disso, nos últimos anos, 1 ano, 2, 3 anos, né, principalmente dentro do plano de governo do governo atual, ele tem tido, de certa forma, um impulsionamento do ponto de vista de desenvolvimento de novos negócios, desenvolvimento de novas tecnologias e da criação de um ambiente que seja, de fato, atrativo para a retenção desses talentos, que é um desafio que nós temos hoje. Por exemplo, hoje pela manhã eu vim escutando a rádio e ouvi uma entrevista da Suzana Kakuta, que hoje é a diretora do Sistema S. Conheço. E é a antiga CEO do Instituto Pradotec, né? Ela saiu no momento em que eu assumi a gestão ali do Instituto, na inauguração da Casa das Startups, em 2023. E ela estava trazendo um dado que é bastante alarmante, né? De que que o Rio Grande do Sul deve perder mais de 20 mil postos de trabalho com o impacto dessa gestão tarifária que está sendo aplicada sobre o Brasil, né, pelos Estados Unidos, agora no ano de 2025. E, de certa forma, nós temos que estar preparados, porque esse não é um cenário que afeta somente o Rio Grande do Sul, né? Esse é o dado local, mas esse é um impacto que é reverberado na economia nacional. E como que a gente se posiciona, né? Como que a gente vai se mostrar para o mercado como um local, um lugar, um destino interessante para a instalação das indústrias, para a manutenção desses talentos. Né? Isso tudo é um desafio que a gente ainda tem com relação à conjuntura atual. Mas eu entendo que o cenário como um todo ele vem se construindo com uma sinergia entre, de novo, quádrupla hélice, né? O poder público, o meio empresarial, as indústrias, a academia e a sociedade civil têm olhado para isso como uma possibilidade de retomar o crescimento do Estado. Né? Perfeito. Suzana Kakuta é uma querida, tive a oportunidade de jantar com ela e a esposa agora faz uns 15 dias e conheço ela desde a época que ela estava no comando do Sebrae, né, do Sistema S também, mas e a gente conversou justamente isso, tem muito desafio, né, muito cenário que a gente vai, no próximo bloco, voltar a tentar projetar e olhar com calma. Multi Entrevistas faz um rápido intervalo, não saia daí. Estamos de volta com Multi Entrevistas e a gente continua falando com Christian Pinheiro, do Instituto Pradotec. Christian, a gente falou bastante como nasceu, como é que está o cenário atual, mas se a gente pudesse projetar agora, o que tu te arrisca a dizer, não adivinhação, né, mas baseado no que tu tem visto no dia a dia, o que o Prado ainda vai contribuir? Perfeito. É importante a gente, né, trazer essa lógica de contexto, entendendo que a Casa das Startups, como sede física do Instituto Pradotec, ela é ainda um baby, como o Carlos costuma dizer, né? E que a gente tem justamente trabalhado no sentido de se posicionar no mercado. Então, com a nossa inauguração em 2023, né, a inauguração da Casa das Startups, a gente teve um movimento muito forte naquela arrancada e vinha numa crescente até o South Summit, o Gramado Summit 2024, e aí depois, com o período das enchentes, isso nos fez repensar o movimento, a estratégia que a gente estava tendo naquele momento, e a gente começou a construir relações, construir pontes e ajudar a estender a mão e conseguir ser dentro do ecossistema um player que tende a conseguir ajudar de alguma forma. E agora, em 2025, isso vem se mostrando uma estratégia muito assertiva, não só do ponto de vista de posicionamento intencional, mas como uma consequência natural, né? A gente tem tido um nível de
aproveitamento, de engajamento da comunidade local muito maior agora em 2025 e muito também como uma forma de retribuição desses parceiros, desses elos, né, que a gente construiu lá em 2024. Perfeito. E aí, como consequência disso, né, em janeiro o Instituto completou 3 anos de constituição e aí nós nos tornamos aptos também a atuar diretamente em projetos de pesquisa e desenvolvimento. Então agora nós estamos abrindo, né, criando novos braços de atuação, um deles com foco nos projetos de P&D de médias e grandes indústrias. Então, desde as pesquisas aplicadas a desenvolvimento de novos produtos, de novas embalagens, de novas tecnologias, softwares de gestão de processos, né, tudo isso a gente tem uma aptidão de poder trabalhar e desenvolver projetos nesse sentido, mas principalmente por um fator que nos diferencia dos demais, que é a situação, né, a característica de nós sermos, dentro dos ambientes de inovação do Estado do Rio Grande do Sul, um dos únicos, se não o único, que é 100% privado e 100% independente. Boa. Então, né, como nós não estamos vinculados ou subordinados a nenhuma instituição mantenedora, a nenhuma instituição, seja ela religiosa ou poder público, né, nada disso está, do ponto de vista organizacional, numa lógica de subordinação. Então, o Instituto Pradotec ele tem essa autonomia, Perfeito. essa flexibilidade. E aí, pensando nessa lógica, a gente consegue construir equipes multidisciplinares com mais velocidade, com mais agilidade e também com menor custo, sendo assim mais competitivos, e atuar dentro das estruturas de laboratório, pesquisa de outros parceiros, outros ambientes no Estado. E esse sendo um dos braços que a gente vem desenvolvendo do ponto de vista de negócio, o outro deles é atuar também na lógica de gestão de governança de ecossistemas de inovação. E aí a gente fala em outros ambientes, em outros municípios, né, porque a gente já tem uma vivência dentro do nosso espaço físico em Gravataí, a gente já estabelece essa relação com os outros membros da quádrupla hélice, desde poder público, o empresariado local, a academia, tudo isso a gente já vive no dia a dia. E a gente começa agora também poder, de certa forma, atuar e trazer um pouco dessa nossa experiência para os outros ambientes, para outros municípios. A gente está olhando para municípios também aqui da região metropolitana, né, podendo citar aí Glorinha, Canoas, Cachoeirinha, Esteio, que são parceiros onde a gente já interagiu de certa forma, mas tudo ainda muito não intencional, de novo, né, do ponto de vista de geração de negócio, mas que agora acaba se desdobrando nesse sentido, né? E aí a gente olha para os outros municípios, outros locais, e consegue perceber dois quadrantes, vamos dizer assim. A gente tem o nível de maturidade do ecossistema e o nível de maturidade da governança. Porque o ecossistema ele pode ter academia, ele pode ter já uma entidade da sociedade civil, uma entidade empresarial, a prefeitura já pode ter um certo posicionamento. Mas isso não estando estruturado do ponto de vista de governança, acaba não acontecendo. E da mesma forma, quando a gente fala da maturidade de governança, que estabelece os processos, os ritos, quem faz parte, quais os caminhos e quais as decisões que saem como resultado desse processo, é importante também que o ecossistema ele tenha essa maturidade de composição. Porque de nada adianta quando eu tenho um lado somente, ou somente a entidade empresarial querendo puxar, né, a fila, mas os outros membros da quádrupla hélice não acompanhando. Então a gente tenta fazer e trazer esse equilíbrio de forma estruturada, sistematizada, com processo, com metodologia, e fazer com que tudo isso possa, digamos assim, fortalecer ainda mais o ecossistema regional, gaúcho, como um todo, e que a gente possa ser um drive desse processo. Bacana. E sobre o bairro em si, né? Eu tive a oportunidade de ver uma escola enorme, já com ambientes já organizados, as ruas, está se configurando como uma coisa bacana. Em que fase está e quantos anos? Como é que está o cronograma para esse bairro literalmente ficar igual eu vi na maquete, né? Então, hoje, como eu falei no início, né, a gente tem ali dentro dos 350 hectares do empreendimento do Prado, bairro Cidade, ele é dividido em 4 fases. Hoje a gente está estabelecido na fase 1, que conta com a área do condomínio
e a área mista de ocupação na parte externa ao condomínio, mas que é de acesso público, ali onde fica localizado o Sinodal Prado, né, que é referência no ensino médio Enorme, privado, né? não só no Rio Grande do Sul, né? A gente pode dizer no Brasil, é um dos melhores colégios do ponto de vista de médias no Enem no ano de 2024. Então, para nós, é um motivo de orgulho poder ter uma instituição com essa força ali na fase 1. E cada vez mais isso tem se consolidado como resultado, de fato, né? Hoje o Sinodal já deve estar beirando aí os 600 a 700 alunos matriculados. E a projeção para a ocupação total, né, é de cerca de 1.800 a 2.000 alunos. Então a gente ainda tem uma trilha de educação para caminhar nesse sentido. Mas, como um exemplo, né, de uma consolidação disso, eu posso citar os 2 cursos técnicos que a gente já conseguiu implementar ali com essa parceria entre GM, Sinodal e Pradotec, né, o curso técnico de desenvolvimento de sistemas, que já está indo para a 3ª turma já esse ano, e também o curso técnico de automação industrial com foco em robótica, onde a GM fez a doação de um braço, né, um braço robótico, uma célula robótica, ela foi instalada lá no Sinodal e hoje já existem turmas de formação técnica que são formadas ali dentro do Colégio Sinodal, e profissionais da própria GM que vêm fazer cursos de qualificação dentro da estrutura que está lá no Sinodal, dentro do Prado Bairro Cidade. E aí a gente começa a vislumbrar futuros muito interessantes, como, né, algumas projeções de negócios e estruturas, principalmente focadas para projetos de educação, que são, né, que é hoje a força motriz do desenvolvimento, naquilo que a gente acredita. Perfeito. Como é que a gente vai entregar uma sociedade mais desenvolvida e mais rica para o futuro, para as próximas gerações, se a gente não partir de um pilar fundamental que é a educação. Então, o Sinodal hoje é o pilar da fase 1, porque a gente começa desde o ensino infantil, né, passando pelo ensino fundamental, médio, chegando já no ensino técnico, mas a gente tem essa ambição de poder atuar também na formação do ensino superior, pós-graduação, e poder trazer aí jovens que sejam a promessa, de fato, né? Jovens de altas habilidades, jovens superdotados, e que possam formar dali, né, a base para o desenvolvimento da sociedade daqui para frente. Bacana. E tem um aspecto interessante que vai ter shopping, vai ter como o pessoal aproveitar, mesmo quem não frequentar o ecossistema, numa ida e vinda da praia, vai poder ter um contato, né? Um pit stop pertinho. Como é que está essa parte de lazer? Exato. O Prado Bairro Cidade, como um todo, ele compreende esse conceito do novo urbanismo, que é tu poder morar, estudar, te desenvolver, trabalhar e ter as tuas atividades de lazer, tudo dentro de um mesmo ambiente, né? Perfeito. Então, cada passo que a gente dá na direção desse futuro que eu estava comentando, ele vai trazendo novas iniciativas que vão nos posicionando como uma estrutura de referência. E algumas delas, como tu mencionou, né, vão nesse sentido de a gente conseguir atrair investimentos para a instalação de um open mall, de um outlet, de uma estrutura hoteleira, de uma estrutura de turismo também, que pode vir a ser instalado ali, né? Já está previsto dentro do projeto toda essa infraestrutura como um todo. E hoje a gente trabalha muito na constituição dos parceiros para a execução dessas iniciativas dentro do projeto Prado Bairro Cidade. Bacana. E encaminhando para o fim, o que tu sente que ainda falta? Assim, se o mundo fosse perfeito, o que poderia ajudar mais a desenvolver, né? A gente já teve pandemia, já teve enchente, fatores adversos, né? Uhum. Como tu falou, alguns governos apoiam, outros nem sempre, dependendo da esfera estadual ou federal ou municipal, são elos diferentes, né? E um detalhe, quando tu fala academia, né, na questão dos 4 hélices, né, não academia de exercício, né, as faculdades e universidades, né, para quem está em casa, a academia remete primeiro a exercício e depois a estudo. Mas se o mundo fosse perfeito, o que tu acha assim, puxa, isso ajudaria muito o desenvolvimento? Excelente. Hoje a gente conta com uma área bastante grande, né, do ponto de vista de estrutura física, daquela fase que já está urbanizada dentro da fase 1 ali do Prado Bairro Cidade.
E como um parque tecnológico do Pradotec, parque tecnológico do bairro Prado, constituído e gerido pelo Instituto Pradotec. Essa área toda ela tem como vocação principal a instalação de empresas de base tecnológica e é o que a gente busca como geração de negócio. Não só do ponto de vista de estrutura física, mas porque quando a gente forma uma mão de obra extremamente qualificada, como aquela que a gente está trazendo e conseguindo constituir já desde então, é necessário que empresas interessantes para que essa mão de obra se mantenha aqui no estado estejam nas regiões mais próximas, né? Então, quando a gente olha para o mercado, o nosso objetivo é atrair empresas de base tecnológica, sejam elas corporações de desenvolvimento de software ou indústrias de base tecnológica, que se instalem ali, que possam usufruir da estrutura que já está ali estabelecida, também da facilidade de fornecimento de mão de obra que a gente está trazendo para o mercado, além da facilidade logística, né, do posicionamento onde o Pradotec se encontra hoje. 15 minutos do aeroporto, a menos de 1 hora do litoral, né, então a gente está muito bem estrategicamente localizado. E pensando do ponto de vista de estratégia de desenvolvimento, eu acho que é muito assertivo uma estrutura, uma instalação empresarial, corporativa, que venha usufruir de todos esses benefícios. E quando a gente pega esse movimento que a gente já vem construindo nos últimos anos, do ponto de vista da incubadora, das startups, muitas dessas empresas elas surgem para desenvolver soluções que vão ser aplicadas em outras empresas, em outras corporações, em outras indústrias. Então, poder já, desde então, absorver esses benefícios de ter toda essa estrutura, de ter todo esse trabalho ali do lado. E, além disso, um detalhe importante, né? Empresas que se instalam em Gravataí, num ambiente de inovação regulamentado, elas têm o benefício da redução do ISS para a alíquota mínima, que é 2%. Então, dessa forma, até próprias startups ou novas tecnologias que estejam sendo desenvolvidas nessas empresas e que possam vir a se tornar negócios independentes, podem usufruir desse benefício que é concedido. Então, a gente está buscando, de fato, com essa relação da quádrupla hélice, construir um ambiente favorável para o desenvolvimento de novos negócios, novas soluções e que isso reflita em maior competitividade para a indústria local. Perfeito. Christian, o programa ele é curto, né, mas cheio de boas notícias, cheio de inovação. Obrigado por contribuir, compartilhar com a gente esse monte de notícia boa. E assim que tiver mais notícias boas, volta e atualiza, né? Porque a gente sabe que lá o Prado não para. Com certeza. O Multi Entrevistas hoje fica por aqui. Compartilha tudo que tu achou interessante nesse episódio e até o próximo programa.